Olá, tudo bom, gente? Então, vamos conversar hoje um pouquinho sobre insumos de saúde. É importante a gente falar sobre esse assunto, que esse assunto traz pra gente uma gama muito diversificada de produtos e que provavelmente a gente não encara eles assim como sendo insumos. Muitas vezes a gente confunde eles com medicamentos, muitas vezes a gente confunde ele apenas como um suplemento, como se fosse alguma coisa que vai dar um apoio pra gente. E hoje a gente vai esclarecer esse assunto e vai deixar as coisas mais claras sobre quais são os insumos, o que eles fazem. É quase como se fosse assim, os insumos são o que eles dão apoio pra gente dentro da unidade de saúde da gente e que dão pra gente também as estruturas, pra gente poder fazer os exames, pra gente poder olhar isso de uma maneira mais atendo, mais séria mesmo, né? Então, eu e os meus quadrinhos, vou colocar os quadrinhos aqui para vocês poderem observar melhor. Eu tenho aqui um quadrinho que fala sobre a grande diversidade que eu tenho, uma variedade muito grande, uma diversidade muito grande. Eu tenho ali diferentes níveis de complexidade, que a gente vai falar sobre isso, quais são mais complexos, menos complexos, quais são os níveis de risco. E hoje eu gostaria que isso também ficasse bem mais claro, a gente fechasse esse assunto com relação ao risco sanitário. A utilização na realização de procedimentos médicos, odontológicos, fisioterápicos, bem como no diagnóstico, tratamento, reabilitação ou monitoramento de alguns pacientes também. Os conceitos técnicos sobre o que é um insumo de saúde está no Decreto 79.094 de 1997. Ele passa, eu coloquei bem específico hoje, que ele está no inciso 4, artigo 3. Aí fala sobre os equipamentos, materiais de saúde, produtos que antigamente a gente chamava de correlatos, ainda tem esse tipo de conceito. Então a gente ainda trabalha com esse conceito de correlatos dentro de insumos de saúde. São aparelhos, materiais e acessórios cujo uso ou aplicação esteja ligada à defesa, proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou a ambientes, ou a fins de diagnósticos e analíticos, os cosméticos, perfumes e ainda produtos dietéticos, ópticos, de acústica médica e odontológica e veterinária. Então aí eu vou ter o conceito técnico da onde que entra o meu insumo, que nesse caso eu trago como um conceito de correlatos. Correlatos e insumos de saúde têm o mesmo tipo de conceito, ok? Mais uma vez, gente, como eu falei para vocês, a gente sempre vai cair dentro dessa proposta mesmo, né? Do que é a estrutura do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E aí eu tenho aqui os 3 níveis, como eu falo para vocês, o federal, o estadual e o municipal, sendo que eles são cadeias hierárquicas, que cada um tem o seu posicionamento, cada um tem o seu poder e todos eles são vigiados, controlados e antenados através da Anvisa, concatenados através da Anvisa. Federal, Anvisa e o INCQS, estadual, os órgãos de vigilância sanitária, os laboratórios LACENS, e eu tenho o municipal, que são os serviços de visa municipal, que eu sempre falo que são os trabalhadores brasileiros. Vamos lá então, mais uma vez, para ficar bem clara a definição dos produtos médicos, insumos, correlatos, produtos médicos, tudo isso que envolve é exatamente a aula de hoje, esse momentinho que a gente está tendo junto aqui. Os produtos para a saúde, tal como equipamentos, aparelhos, materiais, artigos ou sistemas de uso de aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinados à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar a sua principal função. Galera, é bem importante que vocês vejam que nesse momento eu coloquei exatamente o conceito do que é um insumo de saúde e quais são as aplicabilidades dele. Não metabolizou, não entrou, não é químico, não é medicamento, eu não tenho absorção, não tenho metabolismo, ele é um insumo de saúde, ele está sendo utilizado na saúde, ele é um insumo de saúde que está vendo para promover, enfim, não vou fazer o repeteco do que eu acabei de ler aqui para vocês, né? Acho que fica bem chato. Vamos dar uns exemplos aqui, gente? Então, os exemplos que eu coloquei aqui, que a Anvisa coloca pra gente definidos também na portaria 2043 de 94, ou seja, antiguinha, né?
Eu tenho equipamentos diagnósticos, equipamentos de terapia, equipamentos de apoio médico hospitalar. Eu vou ter aqui materiais de uso para a saúde, materiais e artigos descartáveis, materiais e artigos implantáveis, materiais e artigos de apoio médico hospitalar, produtos para diagnóstico de uso in vitro e produtos para a saúde. Esses foram alguns exemplos que a gente colocou aqui para vocês poderem entender. Quais são os enquadramentos sanitários de produtos para a saúde? Ou seja, quais são as categorias que eu registro o meu produto? Mais uma vez aqui a gente vai estar falando daquela primeira aulinha lá que a gente falou lá de alimentos, aí eu repeti em cosméticos, aí eu falei medicamentos e aqui mais uma vez a gente está falando sobre isso, que um produto para a saúde ele tem que ser ou cadastrado ou registrado. E aí eu tenho aqui a classificação, a categoria, onde eu faço o registro, onde eu estou dispensado de registro e aonde eu vou aplicar isso. Dispensado de registro significa dizer que ele tem que ser cadastrado, ok? Dentro desse meu conceito, então, disso que eu tenho aqui produtos correlatos, insumos, produtos para a saúde, sujeitos a registros. Eles devem ser registrados na Anvisa de acordo com a RDC 185. Os que são dispensados de registros, eles devem ser cadastrados. E aí eu vou seguir uma outra normativa, que aí essa normativa eu vou ter lá dentro do decreto 79 de 94 de 1977, como é que eu vou fazer essa referência do meu cadastro, ok? Quais são as legislações sanitárias que eu utilizo nesse caso? As legislações sanitárias são: eu tenho efeitos para correlatos na lei 5991 de 73 e eu faço para isso o quê? Eu associo para eles, adoto para eles as seguintes classificações, ou seja, as seguintes definições. Eu tenho correlato, substância, produto ou aparelho, acessório enquadrado nos correlatos anteriores, cujo uso, aplicação esteja ligado à defesa, proteção, saúde individual, coletiva. Já repeti isso para vocês, né, gente? Mas tudo bem. A higiene pessoal, ambiente, a fins de diagnóstico, analíticos, cosméticos, perfumes e ainda produtos dietéticos. E a gente vai trabalhar em cima da outra legislação, 6360, que ela é uma legislação que baseia a gente que trabalha com insumos e correlatos, que é o meu caso durante muitos anos, eu trabalhei com isso. Então eu trabalhei muito com 6360 para a gente poder identificar, para eu poder saber quais são as disposições que a Vigilância Sanitária traz em cima dela. Eu tenho o decreto 79094, que é o que a gente já falou também, que vai fazer também o sistema de vigilância sanitária, vai encaixar ele ali, vai dar para mim quais são as minhas reais condições. E dentro da minha legislação sanitária específica para insumo, eu tenho a RDC 185 de 185 de 2001, que ele vai fazer uma definição e aplicação dele, ou seja, vai falar mais especificamente sobre o negocinho que a gente já falou, que são as boas práticas. Eu tenho ainda ali dentro disso a minha 85 de 2011, que também vai dar boas práticas, que também vai atualizar determinadas situações de sistemas. Dentro dessas legislações sanitárias, que hoje a gente está falando de legislação, hein, gente? Eu tenho os kits de diagnóstico, que é esse que a gente vem trabalhando aí no Covid. Então, assim, óbvio que eu tive legislações, acho importante a gente falar sobre isso. A gente teve algumas atualizações de legislações até um pouco rápidas demais e até com atualizações recorrentes justamente para diminuir a burocracia e facilitar a entrada, tanto a entrada do registro, tanto o registro dos diagnósticos, quanto essa parte toda. Então a gente tem novas legislações, eu nem vou colocar as novas legislações aqui com relação ao Covid, porque elas entram numa atualização bastante intensa, então é preciso a gente ver em qual nível de atualização a gente está durante esse período pandêmico que a gente se encontra também, ok? Além disso, eu tenho a RDC 16, que ele vai falar exatamente, especificamente sobre as boas práticas, que é aquele assunto muito parecido que a gente falou sobre alimentos, onde eu vou ter um manual de boas práticas de fabricação de produtos médicos. Ok, galera? Dentro dessa RDC 16, eu coloco para vocês aí uma abordagem, como se fosse um quadrinho tendo uma abordagem real do que está acontecendo. Ou seja, a RDC ela é dividida
em partes de B até O, e aí cada uma dessas partes elas vão definir o meu sistema, vão dar algumas regras, algumas diretrizes. É um dos sistemas da qualidade, é uma das legislações de sistema da qualidade mais bem definidos e mais bem elaborados dentro da vigilância sanitária. Então é por isso que ele é uma base bastante importante, ele tem uma base legal vindo muito da cultura europeia, então a gente traz algumas culturas europeias do tipo, algumas certificações de qualidade, de marca CE da Europa, que são que definem a qualidade dos produtos na Europa. A gente pega essa marca CE e a gente meio que dá uma elaborada e uma adaptação ao nosso país continental aqui e dá umas aberturas, mas ele segue o mesmo ritmo e o mesmo padrão, ok? Dentro disso eu tenho sistema da qualidade, controle de projetos, inspeção de testes, armazenamento, enfim, gente, essa listinha aqui que eu tô colocando para vocês, para ficar mais claro, para vocês ficarem mais definidos e as coisas ficarem também mais fáceis de serem observadas com relação às boas práticas de fabricação, ok? A vigilância sanitária, enquanto insumo, ela trabalha com os implantáveis, e aí eu vou contar um caso. Eu trabalhei com a fabricação numa empresa onde a gente fazia importação de produtos que eram as próteses de silicone, e é uma questão muito delicada com relação a isso, porque a gente trabalha dentro da visão dos implantáveis. Então essa visão dos implantáveis, eles trazem pra gente uma questão muito séria com relação ao risco à saúde, porque é um produto que eu coloco dentro da pessoa e aquele produto vai ficar durante anos, 10 anos, enfim, muitos anos. Eu coloquei o exemplo dos silicones, mas existem outros exemplos, como os implantáveis de osso, com parafusos. Então, assim, eu vou ter ali dentro dessa estrutura, eu preciso ter uma segurança maior, porque esse produto ele vai ficar dentro da pessoa. Mesmo que seja um implantável temporário, eu tenho que saber a qualidade daquele produto e o risco que ele vai submeter àquela minha situação. E aí, para isso, eu coloquei para vocês aqui um caso, né, para a gente poder lembrar um pouco do que aconteceu ali em 2011, que aconteceu um caso com uma prótese francesa, que aconteceu um caso dela ter problemas, e aí essa fabricação aconteceu uma fraude durante essa fabricação, e o produto veio com baixa qualidade desse gel, e aí teve alguns problemas de contaminação, enfim. É uma situação que fez com que a mudança da legislação acontecesse, e por isso aconteceu a atualização da 185 para 2011, e aí a gente começou a fazer coisas mais rigorosas dentro desse processo. Lembrando sempre, né, gente, a vigilância sanitária, ela acaba trabalhando muito com essa questão do dano que acontece, ou seja, do acidente, e se melhorando através disso, se colocando através disso dentro das suas questões, fazendo uma melhoria das legislações sanitárias. Então vale muito a pena a gente pensar sobre isso. Por isso, mais uma vez, eu lembro para vocês, denúncia é um momento muito da gente falar, não é uma denúncia, mas as notificações, elas fazem uma diferença gigante dentro da visão da vigilância sanitária. É muito importante a gente ter isso em mente, de que uma denúncia na vigilância sanitária, ela não necessariamente ela é uma denúncia de você trabalhar com a infração, fechamento, e sim não, com as notificações. A gente trabalha em cima das notificações, a vigilância sanitária trabalha em cima das notificações. Então é muito importante a gente ter esse feedback também, ok? A vigilância sanitária, então, como eu falei para vocês, a vigilância sanitária, os insumos, eles vão trabalhar materiais sujeitos a registro e sujeitos à notificação, que a gente chama de cadastros. Como é que a gente vai fazer essa avaliação? Através da avaliação de risco, e a gente volta lá no conceito de risco sanitário. Eu nem vou colocar o conceito de risco sanitário aqui, porque eu acredito que já está bem fixo isso na cabeça de vocês. Se não, dá uma voltadinha lá nos vídeos anteriores, para vocês poderem pegar isso direitinho, porque isso é muito importante.
E eu tenho ali dentro da minha vigilância sanitária, lembra sempre, vigilância sanitária age em cima do CNPJ. Então, assim, é muito importante que a empresa dê essa segurança, assegure a qualidade do meu produto e tenha com isso a responsabilidade jurídica do CNPJ. Por isso, a vigilância pode fazer alguma coisa, autuar, fazer algum tipo de problema. Tem algumas infrações sanitárias que trazem pra gente, a gente poder ver. Hoje a aula tá bem legislativa, não é mesmo? Eu tenho a Lei das Infrações Sanitárias 6437 de 1977, eu tenho o Decreto de Lei 2848 de 1940, onde eu falo sobre crimes contra a saúde pública, ok? Gente, a aula de hoje é uma aula mais simples, então assim, eu vou colocar para vocês mais uma vez, a gente já falou sobre isso, a gente já discutiu sobre isso dentro dos nossos encontros síncronos, então traz pra gente aqui só mesmo mais um caminho pra gente poder entender como é que eu faço a consulta dos produtos na página. Então essas consultas, elas são feitas através desse link que eu vou deixar aqui embaixo e da pagininha para vocês darem uma olhada ali. Como é que eu vou? Eu vou lá em insumos, eu vou dar uma olhada em produtos para a saúde, eu abro produtos para a saúde e vou abrir para mim ali o que está cadastrado, quais são os produtos que estão cadastrados, quais são os produtos que estão registrados, quais as empresas eles pertencem a esse registro. E aí lembrando sempre, o registro ele é um processo burocrático lento e ele é um processo burocrático bastante extenso, com uma série de documentações que asseguram a qualidade do meu produto e asseguram também que eu vou ter uma qualidade e não só uma qualidade só, é uma segurança. Então assim, para prevenir qualquer problema que exista, a gente tem esse aparato, digamos assim, dentro da vigilância sanitária através dos produtos registrados. Então, por isso é muito importante a gente ver que a vigilância sanitária não tem como fazer nada sobre produtos falsificados, fazer nada sobre produtos que não estão registrados. E esses produtos que podem não estar registrados, por exemplo, são produtos que vêm que não estão registrados, por exemplo, o exame da Covid. Vamos dar um exemplo disso. Ele não está registrado, ele entra e aí ele está falsificado, eu faço o exame, ele deu negativo e eu tô com a doença e acabo passando isso para todo mundo, então o risco é muito grande. A responsabilidade da gente dentro desse processo também é muito grande, ok? Aí eu falo novamente com vocês sobre a vigilância pré-mercado, que é essa questão dos registros, das autorizações de funcionamento das empresas, aonde eu tenho autorização de funcionamento municipal enquanto empresa distribuidora, importadora, e eu trabalho com as autorizações de funcionamento estaduais enquanto fabricantes, enquanto parque de fábrica, e eu trabalho com as autorizações de funcionamento dentro da Anvisa, que são as AFs, a autorização de funcionamentos de empresa dentro do âmbito federal, que é a AF mesmo, ok? Fora isso, eu tenho os registros de produtos que a gente já falou bastante. O que significa dizer Avisa pós-mercado? Uma coisa que eu tô falando pra caramba, por isso que hoje o vídeo vai ser mais curto. Eu tenho uma vigilância pós-mercado que é chamada de tecnovigilância. A gente já falou sobre isso em alguns outros momentos, que a gente falou sobre o Visa Mercado, que a gente vai trabalhar com isso. Eu acho que não é bem Visa Mercado, mas é uma outra estrutura que eu vou trabalhar a tecnovigilância através das notivisas das empresas. E aí eu trabalho também com a Visa... Agora, enfim... Eu vou colocar para vocês aqui do lado, que eu acho que vai ficar até mais fácil, tá? E a gente já falou sobre isso em outros momentos, então acaba sendo uma repetiçãozinha do que a gente falou, porque é continuação disso. Essas vigilâncias pós-mercado, elas fazem a monitoração e a investigação dos produtos após o uso dentro da minha população. Por isso, mais uma vez, notificar, denunciar é muito importante. A gente já falou sobre a Notivisa, a gente já falou sobre alguns critérios, mas a gente vai falar sobre mais alguns critérios que isso pode acontecer dentro da Notivisa, não só da Notivisa, mas para registro de produto. Eu tenho um sistema de inspeção, que eu preciso estar ali, quais são os pontos críticos, né, para o meu controle, sistema de inspeção, controle de produção, importação, distribuição e comercialização de produtos para a saúde. Eu tenho um tipo de reuso, eu posso utilizar até onde eu posso
reutilizar aqueles meus produtos. E as novas tecnologias que surgem, ou seja, as atualizações daquele meu produto, elas precisam ter renovação de registro. E é por isso que a gente tem um número X para determinados registros, 5 anos, eu tenho 10 anos para alguns, cada um dentro do seu critério e da atualização tecnológica também, ok? Uma das questões também que eu gostaria de deixar aqui é o surgimento de algumas atualizações de, por exemplo, a gente tem, lembra das câmeras estéticas de bronzeamento artificial? Então, elas foram entrando dentro do mercado de uma maneira muito de cadastro e aí começou a se ver o que estava acontecendo com aquelas máquinas e o caos que estava causando aquelas máquinas, ou seja, problemas de câncer de pele, problemas de novos indícios, na verdade, de agravo à saúde. Então, foi proibido as câmeras de bronzeamento artificial e é bem importante a gente ter isso em mente, que a gente precisa verificar qual é o nível de registro e qual é o nível de segurança que se tem, ok? Para isso a gente faz algumas avaliações, que a gente também já falou, hoje vai ser a aula do já falei, né? Mas enfim, são as avaliações que a gente tem através das remessas, ou seja, das amostras, quando a gente vai fazer um tipo de inspeção ou quando a gente vai fazer algum tipo de registro daquele meu produto. Eu preciso pegar, lembra disso que eu falei para vocês? 3 amostras. Eu tenho uma amostra e todas as amostras eu preciso trabalhar junto com a pessoa que é o fabricante, o responsável por aquele produto. Então eu pego uma amostra, que é uma amostra que vai ser analisada, uma amostra que vai ser guardada por mim que vai fazer a análise, no caso do LACEN ou INCQS, e logo depois a gente deixa uma amostra junto com o fabricante, para ele poder ter alguma amostra de contraprova. Para gente isso, eu coloquei aqui uma tabela da quantidade de equipamentos ou a quantidade de amostras que eu tenho ali. Por exemplo, bolsa de sangue, não é a bolsa de sangue cheia de sangue não, tá gente? É a bolsa de sangue vazia. Eu tenho essa qualidade, ele é um produto para a saúde, como a gente já falou de hemoterápicos, acho que vale a pena a gente colocar isso em mente também. Catéteres, dispositivos intrauterinos, que são os DIUs. Eu trabalho com os equipos, escalpos, seringas descartáveis, fios de sutura, e cada um vai ter uma quantidade que eu vou precisar para poder fazer uma análise e garantir a qualidade desse meu produto, ok? Para isso eu tenho o termo de coleta de amostra, quanto mais detalhado ele tiver, quanto mais rico em detalhes, vai me fornecer um maior número de orientações, um maior número de informações para eu poder fazer esses testes, ok? Aí, gente, eu levo para o meu laboratório, vocês já viram esse meu fluxozinho, que eu trabalho com a inspeção, coleta de amostra, levo para o laboratório, gero um laudo analítico e através desse laudo analítico eu faço algumas sanções, ou seja, eu ou confirmo a autorização ou eu falo para ele, olha, uma ação corretiva, você vai ter aí um tempinho para você consertar, ou simplesmente, dependendo do risco, eu acabo interditando o estabelecimento, ok? Através disso também, quando eu vou fazer qualquer tipo de análise dentro do meu processo que requer a qualidade ou algum processo de qualidade que eu vou ter dentro daquilo ali, eu tenho um programa que eu tenho dentro disso e essas como se fossem umas auditorias. Eu também vou fazer algumas amostras, levo para o laboratório, analiso, ou seja, eu tenho um laudo analítico e aí o que eu faço? Ou eu tenho 3 ações: ação corretiva, ação de interdição do local ou do estabelecimento de fato e a inspeção, e eu volto novamente para as coletas de amostra e faço isso com uma certa frequência, ok? Participação dos laboratórios oficiais. O que os laboratórios oficiais fazem dentro dos meus insumos? Eu elaboro as normas, eu crio estratégias de tecnovigilância, eu faço programas de monitoramento de pré e pós-mercado e eu tenho algumas parcerias de inspeção. Lembrem sempre, a vigilância sanitária ela nunca trabalha sozinha, ela sempre trabalha acompanhada. E no caso aqui da nossa questão de insumos correlatos, produtos para a saúde, tudo igual, gente, eu vou trabalhar muito com INCQS. Galera, espero que vocês tenham entendido a aula, espero que a aula tenha ficado bastante concisa, porque a gente tem mais aula daqui a pouco, vamos falar de resíduo ainda hoje, tá bom? Uma beijoca, até!